Acabei de terminar de fazer um lote de gin de cheesecake. Sim, eu realmente coloquei cheesecake nele. Vou mostrar exatamente como eu fiz isso e te dar uma maneira muito saborosa e viciante de aproveitar. Olá, Chasers! Espero que estejam tendo uma semana incrível. Sou o Jesse, este é o Still It e bem-vindos a mais um episódio de Meme Spirits, onde eu pego ingredientes aleatórios, coloco em um alambique e faço a destilação. A, porque é meio divertido e interessante ver o que acontece. E B, porque isso me ensina, e espero que ensine vocês também, um monte sobre o que acontece com os sabores quando você os destila. E de vez em quando eu dou sorte e encontro inspiração que leva-se a uma receita séria. Normalmente, quando faço esses vídeos, coloco cerca de, sei lá, talvez 1 litro nesse pequeno alambique junto com os ingredientes. Faço um teste porque não quero desperdiçar muita bebida se acabar ficando ruim. Mas hoje estou cauteloso. Não estou cauteloso. Estou otimista de que o gin de cheesecake vai ser simplesmente delicioso. Tanto que até já planejei um coquetel que vou fazer com o gin antes mesmo de fazer o gin. Enfim, você entendeu, acho que você já pegou a ideia. Os botânicos já estão pesados. Vamos fazer gin. Claro, a primeira coisa que precisamos é de álcool. Na verdade, essa é a vodka defumada que eu fiz para o último absinto. Ainda tem uma boa quantidade sobrando. Acho que vai ter um leve toque de fumaça nisso no final, quase imperceptível. Acho que isso vai acrescentar ao resultado e estou tranquilo. Claro, se você quiser conferir esse vídeo e ver como eu fiz essa vodka, tem um link na descrição aqui embaixo. Vou colocar alguns outros links lá também, sabe? Se eu estivesse realmente fazendo isso do zero, o que eu provavelmente usaria, e provavelmente seria aquela vodka sedosa e frutada que eu fiz há um tempo. Vai ter um link para isso lá embaixo também. Agora, como eu disse, isso vai ser uma receita dupla. Então já temos 1 litro de vodka com 50% de teor alcoólico ali. E vamos aumentar isso para 1,5 litros. Pronto. E eu já pesei os botânicos para a base do gin do Jesse. Esse é o gin, a receita com a qual eu começo. Toda vez que penso em um gin, é com isso que eu começo, e aí vou mudando e ajustando a partir daí. Na maioria das vezes, é ajustando os botânicos. Hoje, falando sobre cheesecake. Então, antes de tudo, para o que é uma receita dupla do gin base do Jesse, 30 gramas de zimbro esmagado. 30 gramas de zimbro não esmagado. Talvez eu devesse parar de chamá-las de esmagadas. Que termo seria melhor? Quebradas? São bagas de zimbro levemente quebradas. Eu só quero quebrar um pouco a parte de fora para deixar o álcool entrar e fazer seu trabalho dissolvente. Em seguida temos 16 gramas de sementes de coentro. Mais uma vez, isso vai para o pilão e almofariz e é só dar uma quebrada nelas. Então, são todas sementes de coentro pela metade, sementes de coentro partidas. 8 gramas de raspas de limão do nosso pé no quintal, que é realmente uma bênção. É incrível. Se eu estivesse fazendo um limoncelo de limão, eu ficaria mais atento à quantidade daquela parte branca e esponjosa que está indo para a casca e para o alambique. Vamos destilar isso e tirar toda a amargura. Não me importo. Nós temos uma pequena variação da minha receita básica de gin, que é substituir metade das raspas de limão por raspas de limão Thai Tea. Então, isso são mais 8 gramas. E por último, tem que ter algum tipo de raiz aí, certo? Raiz de alcaçuz não parecia certa para um gin de cheesecake de maracujá. Então vamos usar 1,4 gramas de raiz de angélica. Tudo bem, hora do cheesecake. E eu sei, eu entendo. Eu entendo que um cheesecake de caixinha do supermercado é uma desculpa esfarrapada de cheesecake. Eu entendo isso. Eu compreendo. Mas para começar, isso é meio que como eu diria, é um teste para ver. Uau, esses não são mais como antigamente, cara. Eles costumavam ter aquelas tampinhas. Eu gostava muito de um cheesecake de supermercado. O que eu estava dizendo mesmo?
Aí está, tudo certo. Então, de certa forma, é um substituto para testar isso no estilo dos destilados de meme. Se fizer sentido, podemos preparar uma cheesecake de verdade, desconstruída, para testar se fica melhor. Por outro lado, acontece uma coisa estranha. E eu aprendi isso. Aprendi isso com os destilados de meme, que às vezes não, minha cheesecake é meu relógio. Às vezes, sabores de verdade. Quando eu digo sabores de verdade, quero dizer, se você quer morango, só coloca morangos de verdade no alambique, certo? Às vezes, quando você destila coisas de verdade, elas acabam com um sabor muito unidimensional, tipo só uma parte do sabor aparece e acaba tendo gosto de um sabor meio artificial de bala, seja lá o que for. Às vezes acontece uma coisa estranha quando você coloca sabor artificial de bala, e de alguma forma ele fica mais complexo e com um gosto mais real, entre aspas, quando você destila. E eu não sei explicar por quê, eu realmente não sei, mas tem uma parte de mim que desconfia que o sabor de maracujá nesses cheesecakes vai ser uma dessas coisas. Também estou esperando sentir um leve toque da crosta de biscoito, bem de leve mesmo. Estou preocupado que isso possa acabar atrapalhando um pouco as coisas. E do recheio de cheesecake, eu quero mais corpo na boca, tipo, não sei como dizer, uma sensação cremosa, acho. Se conseguirmos trazer um pouco do sabor, já fico feliz. Então cortamos cerca de 1/3 do cheesecake. E eu acabei de... Quase perdi minha sobremesa de hoje à noite. Eu só piquei, cortei grosseiramente em pedaços menores para que se desfaça um pouco mais fácil no alambique. Não posso jogar essa delícia de maracujá fora. Certo, agora é hora de ligar o fogo no alambique. Vou aquecer até, digamos, 50 graus Celsius. Vamos deixar descansando por, sei lá, 2 ou 3 horas e depois podemos destilar isso e ver o quão maluco eu sou. Certo, agora está em 50 graus Celsius. Podemos desligar. Eu sempre tiro da tomada nessa etapa para não deixar ligado por acidente e perder todo o meu destilado. Coloque a tampa e enquanto isso estava esquentando, eu decidi, sabe de uma coisa? Se vamos fazer isso mesmo. Então acabei colocando o resto da metade do cheesecake e depois raspei toda a cobertura de maracujá e coloquei também. Então a sobremesa não está exatamente bonita hoje à noite, mas acho que alguém vai comer. Não sei. Isso precisa descansar e macerar por ao menos 2 horas. Volto na hora de destilar. Ei, as crianças já comeram, tomaram banho e estão na cama, então é hora de voltar ao trabalho para mim. Isso ficou macerando por 4 horas. Vou colocar um pouco menos de 400 mililitros de água na panela para baixar isso para menos de 40% de teor alcoólico. Vamos colocar a tampa e aumentar o fogo. Bem, vou ligar a energia. Você não pode realmente aumentar a potência desse troço aqui, ou está ligado ou desligado. E eu volto a falar com vocês quando estiver aquecido e pronto para as primeiras gotas. Estamos funcionando. Vamos tirar um tiquinho do começo. Vamos ver se esse tiquinho é suficiente. Talvez só um pouquinho mais. Acho que esse também é um lote duplo. Então tem isso. Certo, aí está. Então, mais uma vez, isso não é para fins de cortes. Não estamos fazendo isso por causa da presença do álcool, do próprio álcool, da intensidade do álcool ou qualquer coisa assim. Estamos fazendo isso puramente porque há coisas estranhas logo no começo por causa dos botânicos. Sim, estamos bem. Certo, então esse vai ser interessante. O outro motivo pelo qual fui muito cuidadoso em fazer isso rapidamente é que eu tinha um palpite de que o sabor do maracujá poderia estar bem no começo da destilação. Estou sentindo. Agora está bem com gosto de maracujá. Vamos nos acomodar e terminar esta destilação. Agora o gosto está... uau, tem mais maracujá agora.
É isso, está delicioso. Zimbro e maracujá é uma boa combinação. Mas como eu disse, se aparecer alguma coisa, eu aviso vocês. Acho que estamos cerca de 1/3 desta destilação. Curiosamente, os cítricos, a maioria dos cítricos veio depois do grande sabor de abacaxi no começo, o que é bom saber, porque na maioria das vezes quando faço essas coisas, o cítrico aparece logo no começo. Dessa vez foi um pouco diferente. Fico muito feliz por ter colocado um pouco de limão, porque isso fez, pelo menos para mim, com que parecesse ou faz parecer mais dentro do espectro tropical de sabores de frutas, o que combina com o maracujá. Eu sei que não é uma fruta tropical, mas para mim tem esse gosto. Acho que estou começando a sentir um pouco daquele sabor de queijo. Acho que, em termos de sabor, é meio parecido com cream cheese, algo assim. Muito, muito macio, bem com gosto de leite, não é forte ou com gosto estranho como a maioria dos queijos que eu conheço. Mas também é quase como se você não estivesse colocando nada na boca agora. É super macio. Quando provei isso há pouco, fiquei com medo de ter cometido um erro e já estar lá embaixo, tipo, com 40% de teor alcoólico sem perceber. Mas, com certeza, não estou. Enfim, coisas interessantes surgem ao colocar itens aleatórios em um alambique. Acho que vamos ver o que acontece em seguida. Tenho provado praticamente o tempo todo, desde a última vez que falei com você, que foi, sei lá, provavelmente há uns 8 minutos. E outra coisa, realmente interessante e útil sobre sentar aqui e observar um alambique funcionando assim, com vários sabores, é que sabores que você acha difíceis de definir, geralmente acabam sendo divididos em partes. E aí, ao ver esses sabores separados, você percebe que não é uma nota única, mas um acorde, se faz sentido. E aquele sabor de queijo que eu não conseguia descrever, acho que agora já entendi. É um sabor suave, como uma doçura de baunilha leitosa, com um toque de coco e aquele lance de cream cheese que eu mencionei antes. E todas essas coisas juntas são bem próximas de o sabor do recheio de cheesecake. Não é um cheesecake assado, não é um cheesecake assado, é um cheesecake não assado. Acho que ainda estamos em cerca de 65% de teor alcoólico e com certeza estou começando a sentir um pouco daquele sabor de base de biscoito aparecendo. Mas não exatamente como eu imaginei. Eu achei que teria um gosto quase como grãos de uísque, mas na verdade é muito mais adocicado, como confeitaria. Está difícil falar porque minha boca saliva sem parar. É mais parecido com um biscoito de caramelo. É muito mais doce, é muito mais refinado, o que, pensando bem, até faz sentido. E eu acho que vai combinar muito melhor com esse gin como um todo do que aquele sabor puro de grão. Eu estava curioso para ver se isso apareceria. Eu estava um pouco preocupado que isso fosse deixar tudo meio confuso. Então, no geral, acho que essa tentativa foi um sucesso. Vou continuar destilando até chegar no que eu acho que deve ser uns 55% de teor alcoólico, ou até os sabores começarem a ficar confusos ou diluídos demais e nada interessante sair. Vamos desligar o destilador. Diluir isso para 45%, eu acho, neste aqui. E podemos fazer um coquetel e provar o gin. Pronto, o produto final engarrafado e até rotulado pela primeira vez. Que maravilha, não é? Vamos experimentar, certo? Certo, antes de tudo, isso ainda é um gin. Ele não tem gosto predominante de doce, o zimbro é o sabor principal. Estou sentindo zimbro, coentro e um toque de cítrico. Esse limão definitivamente deixa as coisas um pouco mais tropicais do que um gin que tem apenas limão siciliano. E um pouco da raiz de angélica no final para dar um toque terroso e equilibrar tudo. Estou realmente satisfeito com isso.
Mas, por trás de tudo isso, com certeza estamos sentindo também aspectos do cheesecake. O maracujá provavelmente é o mais intenso dos 3 sabores distintos do cheesecake. Está lá, não é super intenso, é como um ator coadjuvante nesse caso. Também percebo um pouco da base de biscoito. Como falei na destilação, não é um sabor granulado, mas sim de biscoito caramelizado. Definitivamente também sinto um pouco do recheio de cheesecake, que é meio um sabor parecido com baunilha, coco, laticínios, cream cheese. No geral, como o gin assim é bem delicioso, mas acho que podemos realçar esses sabores e transformá-los na estrela principal se colocarmos isso em um coquetel. Preciso agradecer muito aos Patrons. Obrigado por nos apoiarem dia após dia, mês após mês. Somos realmente muito gratos. Também agradeço o feedback que os Patreons têm me dado sobre a nova camiseta de absinto que está chegando com a Into the AM. Agradeço as opiniões sobre os rascunhos. Vou enviar esse feedback para o Bear da Into the AM. E espero mesmo que em breve teremos algo legal sendo lançado. Então, vamos fazer um float de gin com cheesecake. E a primeira coisa que vamos precisar são 15 ml de creme de leite. Eu tentei fazer isso sem nenhum laticínio e tiveram 2 problemas com isso. Primeiro, ele ficou meio semi-translúcido e apareceram uns pedaços estranhos, tipo fiapos descendo do sorvete. Parecia meio que água de meia suja ou algo assim. E segundo, acho que o que está acontecendo é que a gordura extra está ajudando a criar mais uma espuma de bolhas pequenas, em vez de bolhas grandes, tipo gigantes, quando colocamos o sorvete. Também vamos precisar de 15 ml de leite e 15 ml de mel. Se você estiver fazendo isso em partes, são 3/4 de uma parte de cada um desses 3. Em seguida, a estrela do show, 2 partes ou 40 ml do nosso gin. Agora, vamos despejar suavemente um pouco de água tônica até cerca de 3/4 do copo. Uma boa colherada de sorvete com cuidado por cima. Pode colocar um pouco mais de água tônica, agora que já sabemos o nível do líquido. E uma folhinha de hortelã como enfeite na espuma, ao lado do sorvete. Pronto? Você vai querer servir isso com uma colher para pegar o sorvete e um canudo. Infelizmente, eu tenho esses canudos gigantes que ficam meio engraçados nessa bebida. Mas fazer o quê, né? Está simplesmente delicioso. Então, o xarope de mel ajuda a intensificar e realçar o maracujá. Tem algo sobre muitos sabores de fruta, cara. Quando você adiciona um pouco de açúcar, eles simplesmente destacam. E o leite e o creme ajudam a realçar o sabor lácteo do recheio de cheesecake. A textura, cara, é como aquela camada de cima de um café flat white. Delicioso. Quando quiser, pode pegar uma colherzinha de sorvete. Delicioso. Se as coisas começarem a ficar doces demais para você, é só dar um gole. Do fundo da xícara. Agora, só sinto gosto de gin tônica. O amargor da tônica corta toda a doçura do leite e do sorvete em cima. Isso ficou um pouco amargo demais. Sabe de uma coisa? Acho que vou ter que tomar mais um pouco. Bem doce. Tem gosto de cheesecake de maracujá. Delicioso. Então, obviamente, não é o tipo de coquetel que você vai querer sentar e tomar 8. Quer dizer, algumas pessoas podem até querer, mas eu definitivamente não. Mas eu acho que ele realmente tem seu lugar, sabe? Para servir algo especial no final de uma refeição em vez da sobremesa. Ou você está com alguns amigos por perto, numa agradável noite quente de verão, perto da piscina, ao entardecer. Eu não sei, cara, isso aqui está sensacional. Então, isso aqui foi tão bem quanto um episódio de Destilados de Meme pode ser. Tenho que admitir que eu estava totalmente improvisando e dei sorte dessa vez. Ficou absolutamente fantástico. Mas a questão é que quanto mais eu faço isso, quanto mais eu brinco com coisas aleatórias no pequeno alambique, mais sorte eu tenho. Então eu espero
Eu espero que isso te dê licença para brincar e fazer algumas coisas estranhas com a destilação, porque às vezes isso vira ouro. Te vejo na próxima. Equipe, continuem se dedicando ao ofício. Até mais!